Tema de hoje, como lidar com o desejo de morrer. E eu completo. E tornar a vida mais interessante. Eu preciso introduzir o meu assunto avisando que eu não vou tratar do suicídio. Eu quero falar daquele desejo de morrer, mas de quem não quer morrer. Qualquer pessoa que já passou por uma grande decepção na sua vida, já deve ter tido aí algum desejo de morrer. Talvez não seja nem uma questão de suicídio que eu estou falando, mas aquele desejo, por exemplo, de dormir. Porque você quer dormir, o dormir, isso quem fala é Rubem Alves, ele fala, o dormir é o que mais se aproxima de morrer. Porque você apaga para o mundo, só que você volta. Você não quer morrer, você quer só dar uma apagada, então você vai dormir, é isso que você faz. Até porque o seu desejo é dormir e acordar e achar que tudo aquilo foi somente um sonho, aquela turbulência toda, ou um pesadelo, né? Aquela turbulência toda. Outras pessoas sentem o desejo de morrer não porque querem a morte, mas porque querem tentar de novo a vida. Eles não veem sentido na vida em que estão levando e acreditam que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de uma maneira diferente. Não é como dizia minha avó, não é um morrer morrido, não é isso. Mas é um morrer de videogame, sabe? Você morre, mas aparece de novo no jogo. É aquela vontade de, puxa, eu queria fazer de outra maneira. Hoje eu quero falar sobre como lidar com o desejo de morrer e tornar a vida um pouco mais interessante. Há um texto nas Escrituras Sagradas que trata dessa realidade da vida, das crises da vida e daquelas situações da vida que não deram certo. Eu sei que hoje, no meio da igreja brasileira, tem se falado muito sobre vitória, você pode, você consegue, tenha fé, vamos lá. Essa é uma mensagem necessária, porque nós temos, por natureza, uma autoimagem muito pequena, muito baixa, e precisamos de um certo incentivo. Mas a gente sabe que nem tudo na vida sai como a gente planejou. Pelo menos é o que Eclesiastes nos fala. E aí, quando alguma coisa que você creu, e você falou, e confessou, e você acreditou, e você orou, e deu errado. E aí? Fazer o quê com uma situação como essa? O livro de Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, ele é uma pregação. Aliás, Eclesiastes significa isso, pregador. É uma pregação de um pregador no final da vida. Eu ainda quero chegar lá. Eu ainda quero chegar lá dessa maneira, igualzinho aqui o Eclesiastes. Na minha área, algumas áreas são assim também, algumas profissões são assim também, mas tem uma coisa na minha área que eu gosto. Na minha área, quanto mais velho, você tem mais credibilidade. É legal isso. Na área do pastor é assim, não, o cara já é um senhor, um homem idoso, cabelos brancos, parece que tem mais respeito para falar, não é? Eu sei muito bem disso, porque eu me tornei pastor com 19 anos de idade. E vou te falar, credibilidade minha era assim, para não dizer 0, era 1. O que esse moleque vai falar com a gente aqui? Teve uma igreja num determinado lugar que eu fui pregar, e assim, estava chovendo, e eu estava com alguns irmãos, e aquela chuva muito forte, e isso deu trânsito, atrasou, eu cheguei, já tinha começado o culto. Então, me deixa aqui, estaciona o carro, que eu vou até a porta e eu aguardo vocês. Tá bom. O pessoal foi estacionar, eu cheguei lá na porta, estava o diácono lá na porta, né? Todo olhando assim, estava uma instrução para ele na hora que o pastor chegar e tudo mais. E normalmente o pastor chega num carrão, né? Como eu cheguei, num fusquinha, ninguém achou que era pastor. Aí eu desci e falei, então, tudo bem, meu irmão, fala para o pastor fulano que pastor Anésio já chegou. Ele, tá bom. Foi lá, avisou, voltou, eu estava lá na porta ainda, né, esperando. Ele parou, olhou assim por cima de mim, e cadê teu pai? Não, não? Eu falei, não, sou eu. Tá bom. Acontece. O bom de ficar velho é que você vai poder dizer o que quiser. Essa é uma das coisas que eu quero experimentar na velhice. Sabe assim, quando eu estiver velhinho, cabelo branco, experiência, anos de ministério, falar algumas coisas que realmente eu acredito, e aí alguém vai falar o quê? Quem vai contrariar um velhinho? Quem é que vai contrariar? Então, Eclesiastes é um livro escrito
mais ou menos com essa pegada. A ideia é uma pessoa, no final da vida, sábio, olhando a história e dizendo, gente, a vida é assim, de tudo que eu tenho observado. Contrário do que muita gente pensa, Eclesiastes, na verdade, como muitos livros da Bíblia são escritos dessa maneira, ele é escrito como sendo Salomão. Na verdade, é um texto do 3º século antes de Cristo, bem depois de Salomão. Salomão é 10 séculos antes de Cristo. E esse texto, escrito ali por um sábio, um grupo de sábios, trazendo toda a sabedoria sapiencial que havia sido herdada ali de Salomão e as suas histórias, e narrando como o próprio Salomão. Isso é muito comum nos textos antigos, não só da Bíblia Sagrada. Você pode estudar isso conosco na Escola de Ministérios, onde nós examinamos esses detalhes do texto. E ali traz muito do pensamento hebraico. O pensamento hebreu é um pensamento interessante, diferente do nosso, diferente do judaísmo tardio e diferente até um pouquinho do cristianismo. O hebreu, ele entendia o seguinte: o grande dom de Deus para nós é a vida. O que vem depois ninguém sabe. Tanto que os textos hebraicos antigos não se fala de céu nem inferno. Dá até uma ideia de que tudo se dá aqui. Essa é a ideia do hebraísmo. Por isso eles valorizavam a vida como se tudo que tivesse seria aqui mesmo. Eles serviam a Deus em vida. E eles se davam por Deus na vida. E agradeciam a Deus pela vida. No cristianismo, nós ainda acrescentamos a isso, porque esse pensamento também é cristão, mas nós acrescentamos ainda a esperança da ressurreição, mas nós não negamos a vida, é importante viver bem a vida. E aqui ele se refere a algumas coisas chatas na vida que acontecem. Tem algumas coisas que fazem a vida ficar vazia. Tem algumas coisas que nos chocam na vida e faz a gente ficar com vontade de morrer. Com vontade de dizer, no sentido de, perdeu a graça, não tem sentido. Não estou mais com vontade de fazer nada. Não tenho pique de trabalhar. Talvez alguns de vocês já passaram situações assim, não vejo motivo de investir em mais nada, não quero mais cuidar da minha casa. Tem gente que não cuida mais nem de si mesmo e começa a ter até sinais de depressão por causa disso. O texto de Eclesiastes trata sobre isso, só que ele deixa alguns detalhes de como consertar isso. Vamos ler o texto? O texto é longo, todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas telas, então você acompanhe comigo. Eclesiastes 9, do versículo 1 ao versículo 12, leitura longa. Peço que você acompanhe comigo a leitura aqui nas telas, por favor. Estou lendo pela Nova Versão Internacional. Diz assim o texto bíblico: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. Ele não está aqui falando de vida eterna, de céu, de inferno, não é isso que ele está falando. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: sendo justo ou injusto, você vai morrer. Sendo bom ou mal, morre e é enterrado. O mesmo destino para todos. Essa é a ideia dele. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram.
nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Até aí, pausa para a gente pensar. Gente, que cena realista, mas horrível. Ele está dizendo do que é a vida, então. O rapaz se dedica para estudar e se dedica à vida, e o outro era um vagal que não gostava de estudar. Estão no mesmo carro, sofrem um acidente e morrem. Que absurdo! Que absurdo que é a vida. Mas há um portanto, e aí, o que a gente faz? Sim, o texto continua. Portanto, diz o texto. E dá uma mudada no texto. Você vai ver isso comigo ao longo da mensagem. Vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E seja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Sim, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. O texto começa com algumas constatações chatas. Por exemplo, o texto começa mostrando, nem sempre o que a gente espera acontece. O texto também conclui que nem sempre o melhor é o que ganha. Corinthians não ganhou hoje, empatou. Mas nem sempre o melhor é o que ganha, você viu? Com o pensamento forte que existe hoje na igreja brasileira, pelo movimento neopentecostal, nós ficamos achando o seguinte, que se nós fizermos tudo certinho, vai dar tudo certinho na vida da gente. Se fizermos coisa errada, então vamos colher pelos nossos erros. Plantou, colheu, bateu, levou. Mas aí um dia você percebe que você fez tudo certinho e algo dá errado. Você fez certo, você andou certo, você fez o que deveria fazer, mas deu errado. E aí você fica, onde foi que eu errei? Não bastasse isso, não vai faltar aqueles profetas que vão chegar, enfiar o dedo na tua cara e vai dizer assim, você deixou brecha na tua vida. Alguma coisa errada você fez. E você entra em parafuso, buscando pecado onde não existe. O problema é que nós ficamos procurando os porquês dos acontecimentos, e Eclesiastes nos ensina uma coisa. Esse texto está mostrando uma coisa para mim e para você. A gente não sabe de tudo, a gente não tem resposta para tudo. Eu estou dizendo isso para vocês, porque já teve pessoa que me procurou uma vez assim, me contou uma tragédia e falou, pastor, por que aconteceu isso comigo? Eu falei, não se chateie comigo, mas eu também não sei. Eu não sei. Eu não sou Deus, não sou secretário dele, não tenho assim dom disso, não sei. Mas tem uma coisa que eu sei que eu posso amar você, abraçar você, chorar junto com você nesse momento e orar juntos. Existem coisas na vida da gente que não tem explicação. Mas a gente não tem resposta para tudo. Eclesiastes tem uma frase que eu gosto de repeti-la sempre, Eclesiastes 12:11. Tempo e acaso são fatores que afetam a todos. Todo mundo é afetado pelo tempo e pelo acaso também. A vida é uma caixinha de surpresa.
Já dizia o grande sábio narrador do Joseph Klimber, né? Por que você está enfrentando uma doença se você teve uma vida toda certinha? Por que você enfrentou uma crise no casamento, sendo que você fez tudo certinho para dar certo, mas não deu? Muita gente está passando por isso agora. Como assim fui mandado embora? Dedicado ao meu trabalho, dou o melhor na minha empresa, amo a Deus, sirvo a Deus, sigo as orientações dentro e fui mandado embora. Eu já vi gente nesse estágio da vida pensar em se matar. Porque a vida bagunça toda e tudo parece sem sentido, é horrível isso. Para desmontar esse monstro que foi construído na sua cabeça devido a esses panes da vida, é que o texto de Eclesiastes vem agora com algumas argumentações lógicas. Porque quando a vida não faz sentido para a gente, as nossas emoções, elas ficam tão abaladas diante das coisas que nós não queríamos que aquelas coisas acontecessem, e nós ficamos tão assim, envolvidos emocionalmente com aquilo, que um pouco de lógica pode ajudar. E é o que o sábio de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, registrou para deixar essas lições aqui para nós. E eu coletei algumas lições desse texto que nos mostra que é o seguinte, está um pane aqui, você fala, meu Deus, isso aqui está um pane, e o texto está dizendo, tem uma porta ali de saída, por que você não sai por ela? O texto mostra uma porta aqui para a gente, um caminho para a gente. Algumas coisas simples, básicas, que eu e você podemos assim praticar já essa semana, começar de hoje até. Algumas têm a ver com atitude, outras têm a ver com ações, outras você até mesmo vai ter que se disciplinar para fazer, mas elas vão dar resultados na nossa vida e tirar nossa mente desse caos todo que pode estar ocorrendo na vida de algumas pessoas. Algumas, então, coisas para nós praticarmos para que a nossa vida faça sentido. Primeira delas, escolha viver. Porque o vivo ainda tem esperança. Entre morrer e viver, escolha viver. Porque se morreu, não tem mais o que fazer. Enquanto você está vivo, alguma coisa pode acontecer. Esse é o recado que eu dou para você naquele momento que você pensar assim, meu Deus, eu estou querendo tirar a minha vida. Mas se você tirar, você não vai ver o resultado na tua vida. Fica vivo. Eclesiastes 9:4 diz assim, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que o leão morto. Nos tempos bíblicos, o cachorro era um animal desprezível, não era um animal de estimação como nós temos aqui. Já o leão é que era um animal admirável e venerado e tudo mais. Então ele fala, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Por quê? Porque o vivo ainda tem esperança. Ele fala assim, quem está entre os vivos tem esperança. Quem está entre os vivos ainda pode amar, pode odiar. O texto mesmo fala, o morto não pode mais nada disso. O vivo ainda tem como se defender de alguma situação, o morto não. Morreu, acabou. Por isso que é melhor estar vivo do que estar morto, porque enquanto eu estou vivo, eu ainda tenho esperança de fazer alguma coisa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando passa sobre você algum pensamento suicida, você já parou para pensar que as coisas ao seu redor podem mudar? Porque tudo está sujeito à mudança na vida da gente, tudo pode mudar. Enquanto você está vivo, alguma coisa que você nem consegue imaginar ainda pode acontecer. Sabe por quê? Porque a vida não tem lógica. Vida não é ciência. Ciência tem lógica e segue regras. Vida não tem, não existe lógica na vida. A vida é uma conjuntura de acontecimentos e ela é sempre afetada por esses acasos, como o texto mesmo de Eclesiastes fala, o tempo e o acaso afeta a todos. Enfim, a conclusão aqui do texto é o seguinte, fica vivo porque tudo
pode mudar. Como assim? Meu marido me abandonou. Minha vida acabou. Calma, isso pode mudar. Como é que eu posso saber? Fica viva para ver, porque se matar não tem como ver, ué. É a lógica. A única lógica que o Eclesiastes nos dá é essa: fica vivo, senão você não vai conseguir saber nada. Eu perdi o emprego, não sei mais o que fazer na minha vida. Minha vida é uma desgraça. Como assim? Estou com 50 anos de idade, como é que eu vou conseguir outro emprego? Como é que eu vou me reconstruir na vida? Calma, a situação pode... Não, como mudar? O país está um caos. Calma. Se você se matar, não vai ver a mudança. Fica vivo para ver. Uma ideia nova pode aparecer e revolucionar completamente os seus negócios. Yang Cho, pastor lá na Coreia, conta uma experiência que ela chega a ser assim quase que cômica, do milagre, não tem outra palavra para dizer, que aconteceu na vida de um homem. No Oriente, muito mais do que aqui, a questão da honradez para o homem, ela é muito forte. Então, por exemplo, quando um homem ele perde um emprego, para ele, ou quando ele cai em desgraça, quando ele cai em desonra, essa é a palavra. Honra é a principal palavra para eles. O principal valor para eles é honra. Quando um homem, por alguma razão, vamos lá, a empresa teve uma bancarrota e ele caiu em desonra como administrador, você vai ver esses homens, vai ouvir, talvez, notícias desses homens se matando. Yang Cho pegou uma situação assim, de um homem que tinha uma empresa, uma fábrica, e teve ali uma situação muito parecida com essa do tsunami. Na verdade, foi uma cheia muito grande, levou tudo, arrasou com toda a empresa dele, arrasou, tudo. E assim, o homem estava assim, chorando, e ele estava com pensamentos suicidas. Cho percebeu isso, foi conversar com o homem, e esse homem estava ali lamentando a perda da vida dele. Ele falou: eu não sei nem o que fazer. Eu peguei o texto da Bíblia Sagrada, fiquei lendo o texto da Bíblia, e Jesus falando: bem-aventurados que choram, porque vão ser consolados. Eu não aguento mais chorar, ele falou assim, né? E contou ali toda a história para o Cho. O Cho falou assim para ele: mas o texto ainda diz, esse mesmo texto, que vocês são sal da terra. E se o sal perder o sabor, como nós vamos poder dar sabor para a vida? Você é sal da terra, você tem que ficar vivo para dar sabor para a vida dos outros. Sabe o que o homem entendeu? Mercado de sal. Tem nada a ver com o que o pastor falou. Mas ele, mercado de sal. Isso! Ele teve uma ideia de uma área de mercado que ele poderia se reinventar, e não é que o indivíduo se reinventou e construiu uma empresa, e a empresa cresceu em torno de sal. O texto está falando isso? Não. Mas é o que eu estou te dizendo, se o homem se mata, não ia ter essa ideia. Às vezes as ideias brilhantes da nossa vida vêm em momentos que a gente nunca imagina que possa ter. As ideias vêm em momentos caóticos, as ideias vêm num momento que a gente não espera. Então, você fala: como é que eu posso saber? Eu também não sei, mas fica vivo para ver. Se você se matar, não vai ver. Então, fica vivo. Entre morrer e viver, escolhe viver. Porque para quem está vivo, ainda há esperança, diz o texto do sábio em Eclesiastes. Amém, queridos? Segundo, escolha curtir os pequenos momentos da vida. A vida, ela não é somente feita de grandes ocasiões. A vida, queridos, não é um show o tempo todo. A vida não é só aqueles acontecimentos emocionantes que fazem a gente chorar. Eles existem, eles são bons, mas eles são pontuais. Eles são momentâneos, eles são temporais, eles são emocionais e eles passam. Tem momentos na vida da gente que eles são marcantes, tem momentos assim que são históricos para você. Dia do seu casamento é uma maravilha, mas o casamento segue depois disso.
se teve a melhor orquestra no seu casamento, se teve assim uma palavra maravilhosa do pastor, se a noiva estava lindíssima, aquilo tudo é emocionante, mas aquilo é um evento e acabou. A vida vem depois disso. Aquilo faz parte da vida também, mas muita coisa vem depois disso. O dia do seu casamento é um desses fatos, o dia da sua formatura. Você está ali na formatura com seus amigos, nós vamos conquistar o mundo. E não só esses grandes eventos da vida marcante, mas alguns eventos pontuais na vida da gente que nos marcam. Às vezes, um filme que você assiste. Você assistiu um filme e te marcou tanto que ele causou algo na tua vida. A mensagem ali foi passada. Um culto que nós participamos, e às vezes no meio do culto alguma coisa aconteceu e marcou tanto a vida da gente, que ele se torna inesquecível. Foi um momento de forte emoção, mas nem todos os dias são assim. Aliás, essas ocasiões elas são muito pontuais e espaçadas, você não pode viver somente delas. Existem dias na vida da gente que vai ser sem graça. Sabe gosto de chocolate que você comprou no trem? Joga para um canto, para outro, você fala, isso aqui não é chocolate. Tem dia que a boca fica com, não sei porque minha avó falava isso, gosto de cabo de guarda-chuva. Eu nunca lambi, para saber. Tem dia que eles vão ser sem graça se você não der um brilho nele. É você quem tem que colorir os seus dias com alguma coisa legal que você faça nele. E às vezes é uma questão de sair de casa e dar uma volta de quarteirão. Alguma coisa tem que acontecer. Olha só o conselho de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7, o texto diz assim: portanto vá e coma com prazer a sua comida, note aqui a palavra prazer, beba o seu vinho com coração alegre, note a expressão coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Note, Deus agradou. Note aqui, prazer, alegria, agradou a Deus. Perceba como Deus quer que a gente veja a vida. Coma e beba com prazer. Isso aqui não é nenhum incentivo à embriaguez ou à glutonaria, mas sim um incentivo a sentir prazer na vida, naquelas coisas que são cotidianas. Um grande show que te emocionou, aquele culto maravilhoso, aquele encontro romântico nível hollywoodiano, isso não acontece todo dia, mas comida tem todo dia. E a gente tem que começar a curtir esses sabores, o sabor da comida. Planeja melhor esses momentos. Tem gente que come. Eu tinha em casa, na minha infância, a imagem que eu tenho dessa era a imagem do meu cachorro, o Juca, o Beto. O jeito de comer do cachorro é aquele jeito de devorar. Não é porque ele está com fome, é porque ele já se acostumou a comer. Entenda a minha expressão? Minha avó que usava essa expressão, quando eu queria comer rápido para sair para brincar, ela falou, come devagar, você está comendo engolido. O que era isso? Comer sem sentir sabor. E cá entre nós, devia ser frustrante para ela. Preparar a comidinha, foi lá, preparou, fez com tempero, dá para você e você ali, come igual cachorro. E não percebe os sabores da comida? Essa semana, num momento de pausa para café que nós temos aqui no escritório da Carisma, aliás, me permita aqui a ousadia de aconselhar você que tem poderes para isso na sua empresa, de estabelecer esse momento, também durante o horário de trabalho da sua empresa, faz muito bem para a convivência social. Esse momento de parar vamos tomar um café juntos?
Num desses momentos, nós estávamos aqui e paramos tudo. Gente, vamos tomar um café, sentamos tudo ali, bater papo e tal. Conversávamos exatamente sobre o comer e o tomar o café no nosso jeitinho brasileiro de ser. Perceba que, aos poucos, nós estamos perdendo coisas até boas da nossa cultura, porque nós temos mania de comer enlatado, né? O que vem de fora parece que é melhor do que aqui. Então, a gente percebe assim, essa cafeteria saiu num filme que eu vi. Olha, tem aqui em São Paulo, vou comer nessa cafeteria. E aí, ela é diferente do brasileiro, né? O brasileiro, ele é mais comunitário. Tomar café é sentar para a gente. Tomar café é sentar para bater papo. Aquela coisa de pegar assim, pôr um cafezinho, virar e tomar, isso é pinga, não é café. Isso não é café. Então, eu particularmente detesto aquele jeito estadunidense de lidar com o café. Aqueles copos de papelão que você sai chupando no meio da rua igual uma mamadeira. Descartável. Eu acho aquilo horrível, a textura daquilo. Sem contar que uma das coisas mais gostosas do café, você perde ali o cheiro. Aquela xicrinha, você sente ali o cheiro. Aquilo é tomar café. Aquilo é tomar café. Isso aguça o sabor. Então, que tal a gente começar a valorizar um pouco mais algumas questões, como, por exemplo, como a Bíblia mesmo fala, toma gostosamente. Na cultura deles era o vinho, na nossa aqui é o café, a água, o que você toma, né? Dentro aqui da nossa cultura, o que é cultural na sua casa fazer? Faça. A comida, o almoço, a janta, tem que ser sempre um momento de prazer. Quando a gente vai sentar para comer, deve ser gostoso. Em cada momento, a gente pode fazer daquele momento do dia uma coisa muito boa. Lá em casa, nós desenvolvemos o hábito, e o hábito se desenvolve. O hábito, ele não nasce. Você cria um hábito pela repetição. Sempre que possível, a gente procura jantar junto. Sempre que possível. Jantamos todos juntos, no mesmo horário. Não tem aquela de cada um pegar o seu prato e ir comer em qualquer canto da casa, sabe? Não tem isso. Nós arrumamos a mesa, colocamos ali os talheres, comemos todos juntos, porque às vezes a gente está tão assim, não, tem que comer, a janta está pronta, tá, você pega ali, cadê o prato? O prato está lavando, pega uma bacia, sabe, assim, põe, não, vai na tampa da panela mesmo, assim, sai comendo, assim. Para. Então, é gostoso aquilo de sentar junto, comidinha bem feita, é gostoso para quem prepara, porque fala, puxa, esse momento vai ser especial aqui em casa. É claro que isso também, lá em casa é assim, é sempre acompanhado de um assunto do momento, de uma curiosidade que alguém traz, de algo interessante que alguém viu e está ali passando para os outros, e a gente fica ali sem pressa de sair da mesa. Mesmo, até meu filho mais velho, que às vezes está atolado de coisas para estudar e para fazer, ou como aconteceu com o mais novo, que precisava estudar algumas coisas que ele precisava praticar. Não, agora nós vamos parar e vamos comer junto, para tudo, agora não existe trabalho, não existe afazeres, a gente faz isso no outro horário, mas agora nós vamos sentar junto e conversar. Esse momento, gente, tem coisas que aparecem na vida da gente só por um momento, e a comida é uma delas. E o texto aqui está nos dando essa dica, a vida não tem sentido, tem hora que o dia é uma chatice, mas você pode começar a curtir esses pequenos momentos da vida e torná-los especiais, porque eles vão passar. Agora, enquanto existe, a gente tem que curtir. São esses momentos que te dão alguma coisa que é efêmera, que não vai acontecer novamente, são esses momentos que dá sabor para a vida da gente. Porque se você for viver a sua vida só dos grandes momentos, dos momentos especiais, tua vida vai ser muito pequena. E vai ter um monte de espaço na tua vida chato. O que o texto está dizendo é o seguinte, o que acontece no dia a dia na sua vida que pode ser legal? Então, quais são esses momentos do seu dia em que você faz alguma coisa
rotineira, cotidiana, mas que te dá prazer. Aquele momento que você faz alguma coisa assim e fala, como é bom estar vivo. Eu, por exemplo, penso isso na primeira garfada. Não é uma delícia a primeira? Fala a verdade, é gostosa demais. Você está com aquela fome, aliás, aconteceu isso hoje comigo, que eu saí um pouco mais tarde aqui do culto da manhã, cheguei em casa, aquele cheirinho de comida, aquela coisa gostosa, teve até entradinha hoje, um negócio assim delicioso. Gente, aquela primeira garfada foi assim, ó, gostoso. Tem um monte de gente que ora antes de comer. Desculpa, eu oro depois da primeira garfada. Aquela primeira garfada é uma oração aquilo, gente. É uma oração. Aquilo é assim, é transcendental. Eu não tenho palavras. Nem línguas dá para falar naquela hora, porque não pode falar de boca cheia. Não é? Crie esses momentos, descubra esses momentos. Tem tanta coisa no nosso dia a dia que pode, assim, nos falar, sabe, causar em nós, assim, aquela sensação, como é bom estar vivo. Como é bom estar vivo. Eu vi uma árvore essa semana, o tronco dela me fascinou. O tronco, não tinha nada a ver. Ela não era bonita, ela não tinha flores, ela não tinha nada, talvez uma outra pessoa passasse ali e não ia achar nada naquela árvore, mas aquele tronco daquela árvore eu achei fantástico. E eu parei ali para olhar. Era gostoso. Talvez alguém que passou do meu lado falou, o cara é nóia, porque está ali, ó. Fumou muito hoje, cara. Alguma música, algum estilo que mexe com você, curte aquele momento, até porque música enjoa. Tem música que fora da época, do ambiente, não tem mais sentido nenhum para você, mas naquele momento teve. O momento marcou, então curta aquele momento, curta as emoções daquele momento que você está sentindo algo gostoso. Eu me lembro um dia, eu com meu filho mais novo, nós fomos assistimos na TV um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven. Fantástico, achei linda demais. No dia seguinte eu tentei botar para ouvir de novo, falei, negócio chato. Ela não é chata, é que não estava mais no momento. Acabou, passou. Tem que aprender a curtir esses momentos do que acontece na vida da gente. Eu vi uma coisa de humor, mas me chamou a atenção, porque eu vi um humor em cima de um pessoal dançando. Eu fui atrás para ver e vi um vídeo de um grupo de muçulmanos dançando. Eles eram da Chechênia, pareciam russos, e eu gosto, até umas coisas que eu gosto de cultura, eu gosto de coisas diferentes da minha cultura, sou da área da religião, então eu estudo religião, gosto disso, gosto das variedades culturais, e gosto muito mais de coisas mais primitivas, coisa que é muito mais elaborada, coisas técnicas, não me atraem. Música eletrônica, eu não consigo gostar. Eu gosto de coisas mais primitivas. Tem a ver comigo, é o meu jeito, é a minha formação mental, emocional, musical que eu gosto. E eles vinham num ritmo crescendo, uns sons meio guturais, assim, sabe, caminhando em roda. Parecia uma coisa meio de guerra, um negócio meio, sabe, neandertal ali. Eu gostei daquilo, e havia ali, depois de ler sobre o assunto, eram muçulmanos, mas eles estavam falando ali palavras de louvor a Deus, e os homens, aquela coisa gostosa crescendo, eu achei o máximo aquilo, assisti, gostei, curti, cheguei até a mostrar para algumas pessoas assim, legal. E eu falei, mas é para você isso, ainda bem que eu já tinha curtido. Talvez se eu mostrasse para você também, você ia falar, nossa, que coisa chata. Tem música mais legal que isso aí para ver. Era algo que eu estava gostando de ver, algo que me deu prazer, e daí? Curtir. O que você pode fazer ao longo do seu dia? Gente, a vida é curta, a vida passa logo. E o Eclesiastes está nos mostrando que são essas coisinhas gostosas que aparecem no nosso dia a dia, que se a gente der atenção para esses momentos pequenos que a vida te oferece, esses momentos chamados assim efêmeros, que vão passar, que é efêmero, alguma coisa que vai desvanecer, como uma nuvem. Aconteceu, mas ele vai embora, vai se desfazer. Mas eles são para serem vividos e curtidos naquele momento. É assim que a sua vida ganha sentido. Aí você não precisa mais ficar vivendo de grandes ocasiões. Mas ao longo do dia tem uma coisinha ali que você gosta.
De repente é uma plantinha na tua casa, de repente é a tua cama mesmo, do jeito que você arrumou. Às vezes é uma coisa que você viu, às vezes é um passarinho que passou, às vezes é uma coisa do dia a dia, às vezes é um bate-papo, uma música que você ouviu, uma coisa engraçada que alguém contou. Vai curtir. Tem tanta coisa no nosso dia. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Quando de vocês gostam de dormir? Vamos lá. É gostoso, não é? É gostoso. É tão gostoso dormir que eu acho... Sabe um momento que eu acho legal de dormir? Eu acho legal mesmo. É aquele que, assim, por alguma razão, não sei, acordei, estou com sono, olhei no relógio e vi que eu ainda tenho tempo para dormir. Aquele é uma delícia. Aquele é uma delícia. Assim, você se joga assim no travesseiro, né? Baba no travesseiro, assim, aquela coisa gostosa. Então, curta a sua cama. Curta o seu sono. Curta o seu descanso. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso. Pense em alguém que você ama. Que tal um abraço? Então curta o abraço. Aquele abraço gostoso. Gostoso. Viu alguma coisa boa? É para rir. Tem gente que segura o riso. Viu uma coisa super legal e... Meu, aí ó, faz assim ó. É legal. Solta o riso. Se é para rir, vamos rir. É gostoso. Vai lá, vai. Já entrei no assunto, eu vou falar. Está na minha anotação. Era para eu não sabia se ia ter coragem de contar isso para vocês aqui. Tadinha da minha mulher vai ficar com vergonha de mim aqui agora. Eu vou falar de mim, fica tranquilo, não é de você não, é mim. Tem uma coisa que eu gosto muito, mas que é raro. E não dá para se planejar. Ela acontece na vida. E eu amo quando ela acontece. Sabe o quê? Espirrar. Gente, é uma delícia espirrar. E eu confesso para você, eu sou barulhento, escandaloso, chego até a ser indecente com o meu espirro. É que assim, eu espirro assim, parece que eu fico leve depois, sabe? É uma sessão de descarrego para mim, sabe? É assim. Tem pessoal que trabalha aqui na Carita e está só assim, falando, verdade. Se bobear, vaza no telefone deles, assim, sabe? Não, só o barulho, é sequinho, só o barulho. Tá? É aquele espirro de alergia, sabe? Assim, quando você está assim, tem um cheiro estranho, começa a coçar o nariz, vem aquela vontade. Quer ver coisa horrível? É você perder a vontade de espirrar, não é horrível? Você está naquele momento, alguém fala, ô fulano, e você, ai como eu queria. É uma delícia. E espirrar para mim assim tem que jogar a alma para fora, sabe? Você invade o ambiente com essa alma. É besta isso? É, mas sou eu. Tem que curtir coisas que tem. Alguém fala, nossa, né, mas que coisa foi Deus que criou o espirro, meu irmão. Eu posso até espirrar e falar, aleluia. Sabe assim, posso? Muitas vezes, nossa vida é chata porque nós a tornamos chata. Eu perguntei aqui quem gosta de dormir. Vou te pegar no pé agora. E o seu quarto? Onde você passa quase uma boa parte da sua vida, quase um terço da tua vida, meu querido. 8 horas por dia, pelo menos, seria um terço. Aí o colchão é ruim. O travesseiro é duro. Não tem aquele que tem travesseiro que ele te chama assim, né? A hora que você deita nele assim, ele te agarra, ele te abraça. Você vai sair da cama, tem quase um caso de amor ali com você, vem cá, não é? Mas tem travesseiro, gente, tem travesseiro que é travesseiro de Jacó, sabe? Viu uma pedra, pôs ali e dormiu em cima, fez de travesseiro. A Bíblia fala do Jacó, foi uma pedra de travesseiro. Mas, gente, foi Jacó. Você não precisa imitar o cara.
O seu não precisa ser assim. Então, a coberta é velha. O lençol está rasgado. A cama não dá prazer. Se é para valer, se é uma parte importante da tua vida, investe. É gostoso. Não é só o quarto, a casa. Mesmo que você more de aluguel, ou se você está para vender a casa, deixe-a tão gostosa para você sentir saudade de ter estado lá. Casa da gente tem que ser assim, sabe? A casa da gente tem que ser aquele negócio que abre o braço para você, vem. É gostoso aqui. Casa da gente tem que ser gostosa. A casa nossa é um dos bens mais caros que a gente tem. E se você está investindo ou comprando uma casa própria, você sabe quanto que custa isso. Ou até mesmo você que paga aluguel, olha quanto do seu salário vai no aluguel. É o bem mais caro. Como é que você paga tão caro e não cuida? Tão caro e não utiliza? Será que não deveria ser o lugar onde a gente mais curte? Eclesiastes 9, versículo 8, dá outras dicas aqui para a gente que tem a ver com o dia a dia. Diz assim: esteja sempre vestido com roupa de festa. Isso aqui é uma linguagem da época para mostrar que você tem roupas que você usa, que são as suas melhores roupas. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Ali está falando de uma prática que havia entre eles de se usar isso para pentear o cabelo. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer para você é o seguinte, né? Se vista bem e arruma o cabelo para sair. É isso. É isso. Saia bonito. Ande bonito. Cuide da sua aparência. Se vista bem. Primeiramente para você. Se vista bem para você. Aquela assim que se olha assim para o espelho, dá uma piscadinha e fala... Né? Você gostou de você. Pronto. Se ninguém gostou, você gostou. Importante você se sentir bem. Se você é solteiro, então, nem se fala. Você não sabe quem você vai encontrar naquele dia. Então, tem que estar bem vestido sempre. Passa um creminho no cabelo, qualquer coisa, né? Tem gente que sai na rua assim de manhã, principalmente segunda-feira. Quem viu na segunda-feira? Sai na rua, gente, fica parecendo aqueles Minions roxinhos, sabe? Assim, né? Cuida da sua aparência. Curta a sua casa. Lá em 1 Reis tem uma história da rainha de Sabá, quando ela veio visitar Salomão. O texto diz que ela ficou impressionada. A organização da casa, a beleza, tudo bem organizado, tudo bem limpo. Casa da gente tem que ser assim. Eu sei que de vez em quando a gente usou a casa e a casa fica suja. Mas é uma sujeira ocasional. Tinha criança na casa, bagunçamos, tivemos pizza até a noite, deixamos para lavar a louça no outro dia. Isso é coisa ocasional. Eu estou falando casa que, assim, tem crosta dentro da casa. Você tropeça na sujeira, aí é ruim. Casa não pode ser assim, casa tem que ser limpa, tem que ser bonita, tem que ser organizada. Sabe que isso é doutrina na Bíblia Sagrada? A Bíblia chama isso de doutrina. Inclusive fala que a mulher ela tem que ser boa dona de casa para ensinar, inclusive, as mais novas a amarem seus maridos e filhos. Amar marido é doutrina e cuidar da casa também é doutrina. Segundo a Bíblia Sagrada. Ou, em outras palavras, está falando, cuida da família. Cuida do bem-estar da casa, da família. Ah, pastor, mas meu marido e meus filhos não querem saber de vir para casa, quer só ficar com os amigos. Mas tua casa é chata. Só tem briga lá dentro. Torna a casa um lugar agradável, um lugar gostoso. Gente, é assim que a vida ganha sentido. Você percebe que não é de uma grande ocasião que você está precisando na sua vida, porque essa grande ocasião vai passar, mas essas coisas são do dia a dia. E essas coisas vão dando valor para a vida à medida que a vida vai se desenrolando. Terceiro, escolha se dedicar às pessoas que você ama. Tenha mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, porque a vida passa rápido. Os filhos crescem. E nós podemos vir a nos lamentar de não ter brincado tanto com eles, quanto a gente queria. Desculpa, eu não estou querendo ser dramático aqui, mas os pais morrem. E aí? E você?
curtiu enquanto em vida? A vida passa e a pessoa que você ama também perde o vigor, também se vai. Eu sei que eu estou parecendo um pouco dramático, mas eu só quero acordar vocês de lembrar que a vida é curta. A vida para a gente viver, na verdade, eu e você só sabemos que a nossa vida está acontecendo agora. Nem daqui a 1 minuto a gente só sabe agora. Então, esses são os momentos para a gente viver e aproveitar. Casados, pode fazer o sinal com sua mão? Quem é casado? Sinal com sua mão. Muito bem. Vai curtir tua mulher. Beija. Abraça. Ela é linda, cara. Você casou com ela. É a mulher da tua vida. Teu marido, mulher, acorda, teu marido. Ele tem a barriguinha mais fofa que você já viu. Uma delícia a barriguinha dele, não é? Você não gosta? Vai curtir. Vai curtir. Eclesiastes 9:9 diz assim: desfrute a vida com a mulher que você ama, desfrute a vida com a pessoa que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Note, a vida é sem sentido, mas algumas coisas estão aí, dentre elas, vão amar quem está perto. Sim, todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Vai desfrutar a vida com as pessoas que você ama. Ama e ame bastante, se entrega. Tem filho, ama os filhos. Tem os pais, ame os seus pais. Tem amigos, ame seus amigos. Curta as pessoas. Veja detalhes da vida dessa pessoa que faz aquela pessoa ser tão interessante para você. E outra, só vale a pena a gente ter conquista na vida se a gente tem com quem repartir. Uma pergunta aqui para você. Se você conquistasse algo muito legal, alguma coisa muito jóia aconteceu com você, vamos lá, aconteceu hoje, até amanhã, para quem você contaria? Quem seria a primeira pessoa que você gostaria de contar? Pessoa que você ama. São essas pessoas. Porque são pessoas que te dão valor, são pessoas que te dão ouvidos, essas pessoas que você gosta de estar perto. Então valoriza isso. Valoriza isso. Conquistar e não ter com quem repartir é horrível. Lá em Eclesiastes 4 conta de um homem que trabalhava sem parar e não tinha filho, não tinha irmão. E a Bíblia diz, para quem é isso tudo que você está tendo? Mesmo você que mora sozinho, ou às vezes até quer ficar sozinho um tempo, por um momento seu de solitude, você tem amigos, você tem pessoas que você ama. Então procure essas pessoas para dividir também, valorize os momentos que vocês têm juntos, porque a vida sem amigos, sem amor e sem nada é uma vida muito chata. A Bíblia está mostrando isso para a gente. Então, se dedique, ame, cultive o amor de quem você ama, é assim que a vida ganha sentido. Último, vai produzir. Vá produzir. Vá realizar algo. Você foi feito para realizar algo na sua vida. Sua vida é uma semente que vai ser plantada na terra, vai ser gerado alguma coisa e as pessoas vão comer o fruto da sua vida. Jesus mesmo fala que nós somos árvores que devemos dar frutos. Uma árvore não come do seu próprio fruto, o fruto é aquilo que as outras pessoas se alimentam da sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, vão produzir fruto, vão produzir alguma coisa, vai fazer alguma coisa que faça as outras pessoas serem abençoadas por você existir. Você tem pouco tempo de vida e, entenda bem, morreu, não produz mais nada, só dá para produzir em vida, é o que o texto de Eclesiastes nos fala, Eclesiastes 9, versículo 10, é o último texto que eu vou ler, se você estiver anotando, anote, mas em seguida já fique em pé com a gente. Vamos ficar em pé nesse momento? Último texto, Eclesiastes 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força,
Porque na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Ora, se na sepultura vai ser assim, o que o texto está querendo ensinar para a gente? Está querendo ensinar para a gente que agora é o tempo de atividade, agora é o tempo de planejamento, agora é o tempo da gente adquirir conhecimento, agora é o tempo da gente crescer em sabedoria. Então, vamos lá, final de domingo, final de semana, estamos nas últimas horas já do domingo. Tenho 2 notícias para te dar. Primeiro, amanhã é segunda. Segundo, é feriado. Legal isso, né? Legal. Eu conversei com o irmão aqui da Carita, ele está aqui. Estava conversando com ele antes do culto aqui. Falou, Neto, estou de férias, cara. Sabe o que eu estou fazendo nas férias? Churrasco de segunda-feira. Ó, segunda-feira ali, fazer um churrascão em casa. Delícia, delícia. Mas, ó, vem aí toda a sua semana pela frente. E eu quero colocar alguns desafios para você já ser desafiado agora, nessa semana, para já. É para já isso que eu estou te falando. Descubra algo que você tem medo e enfrente. Que tal? A hora que você vencer, você vai gostar. Algumas pessoas, por exemplo, até hoje não tem carta de motorista, medo de dirigir. Vai enfrentar, cara, vai. Vai tirar a sua. Muda. Vai fazer um vestibular, fazer uma nova faculdade. Vai estudar. Vai fazer exercício. Eu nunca consigo, tenta. Faz de novo. Ah, já tentei, tenta de novo. Mas quantas vezes eu vou tentar? Vai 10 vezes até o lugar e volta, você vai ficar bem só de tentar. Sei lá, faz alguma coisa que saia da tua rotina. Se matricule numa escola de dança, já pensou? Totalmente diferente. E deu sinal aqui dizendo que é isso mesmo, ó. Viu? Até já ia tocando uma música aqui já para isso. Desenterre um sonho seu. Qual é um sonho que você tinha? Você tinha vontade de fazer uma coisa e não fez por quê? De repente você nem vai se formar para aquilo, mas vai aprender porque quer aprender. Meu filho conta acerca de um homem que ele admira muito, se eu não me engano, uns 60 e poucos anos de idade, estuda lá na USP com ele numa área, faz lá astronomia, por exemplo, e o homem já é formado, já é muito bem de vida. Estuda para quê? Porque quer estudar, para mais nada. Ele não precisa do dinheiro, ele não precisa daquilo para profissão, não vai exercer profissão naquilo. Estudou porque quer estudar, pura curiosidade. Eu queria fazer uma faculdade, resolvi fazer, e ó, passou e está lá. Vai fazer alguma coisa, querido. É gostoso sentir, quando você estuda, é gostoso sentir aquele barulho de engrenagem do cérebro, sabe assim, está começando a rodar um negócio que fazia tempo que eu não via. É gostoso. Amplie seu leque de amizades, vai conhecer gente nova. Sai do seu mundinho. Se você sempre anda nos mesmos lugares, vai conhecer sempre as mesmas pessoas e vai ter sempre os mesmos problemas. Desafio você comer uma comida diferente essa semana, que tal? Aquela coisa que você olha e fala, não gosto, come. E se eu não gostar, aí você vai ter certeza. Não é? Planeja aí, visitar um lugar que ainda você não foi. Se for legal, você vai amar. Se não for chato, você vai saber. Mas foi. Às vezes é melhor do que ficar em casa sem fazer nada. O que o texto bíblico diz? O que vier à mão para fazer, faça toda a sua força. Vai fazer, meu irmão. Vai acontecer. Apareceu a oportunidade, aproveita. O papo tá bom, continua. Um desafio, lê um livro novo, que tal? Vê um livro assim, é esse, vai. Não gostou? Tá bom. Tentou. Pois tenta outro. Mas não desiste. Melhor você viver as oportunidades que você tem, porque eu e você estamos envelhecendo. Hoje já temos um dia a mais do que ontem. Estamos envelhecendo.
E, segundo esse texto, lá na morte você não vai fazer mais nada. Se algo tem que ser feito, tem que ser feito agora. E é assim que a vida ganha sentido. Amém? Palavra de Deus para nós hoje, resumo dela: vai viver, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos consagrar nossa vida para Deus nesse momento? Vamos dar as mãos para a gente orar juntos? Eu queria convidar nesse momento para você orar. Daqui a pouco eu oro com você, oro por você. Mas é o momento de você entregar sua vida para Deus, sua casa para Deus, seus pensamentos para Deus. E fala para Deus aí, fala: Deus, eu sei que o Senhor pode dar muito mais ideias do que eu tive hoje já aqui. Estou te pedindo algo novo na minha vida. E se abre para isso, para Deus nesse momento. Esse é o momento de orar. Já já eu oro com você. Ora você nesse instante. Amado Deus e Senhor, muito obrigado por ter paciência com a gente. O Senhor nos deu uma vida maravilhosa para viver, e boa parte dela já foi e nós desperdiçamos. Mas nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos, Senhor, de ter desperdiçado nosso tempo com coisas que não produziram na nossa vida, por momentos em que foram jogados fora. Mas nós vamos te honrar com a nossa vida. E nós decidimos viver. E viver bem a vida que o Senhor nos deu para viver. Nossa maneira de te cultuar é viver bem a vida que o Senhor nos deu. Nossa maneira de te dizer obrigado é curtir muito esse presente chamado vida que o Senhor nos deu e que nós queremos que o Senhor nos veja brincando com esse presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê novas ideias, que o Senhor abra nossa mente, expanda nosso horizonte, faça a nossa vida crescer, ser mais larga, mais gostosa, abundante como o Senhor veio para que a gente tivesse. Vida abundante. Já aprendemos com o Senhor aqui que salvação tem a ver com isso. Vida completa, e é isso que nós queremos ter diante do Senhor. Amado Deus, dê ideias e fale com cada um dos meus irmãos individualmente. Teu Espírito Santo traduza, interprete, aplique essa palavra. Cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra e que está participando desta oração nesse momento, revela, Senhor, fala, inspira. Senhor, em nome de Jesus, creio que posso dizer isso por cada um dos meus irmãos aqui. Eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim, e disso eu não abro mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus e vamos cantar juntos também. Vamos lá.